Paulo tirou de letra, o Edson foi decisivo e o São Paulo sai com o resultado de 2-0 da Argentina. Poderia ter sido mais, foi muito tranquila a vitória. Muito bom dia para você. Boa tarde, meu caro Mauro César. Bem tranquilo o São Paulo. Para mim foi até surpreendente a facilidade que o São Paulo encontrou no jogo. É verdade, Flávio. Teve uma pressão no começo, né, até esperada lá do Tigre, aí algumas jogadas de perigo, mas depois, aos poucos, o São Paulo suportou ali a pressão, conseguiu equilibrar as coisas e venceu de fato. Depois que fez o gol, especialmente, o time do Tigre, muito pilhado o time, né, achando que ia se vingar, aquela coisa toda. Acho que acabou até atrapalhando um pouco o próprio time argentino. E o São Paulo conseguiu ali uma boa vitória, né? É curioso que é um começo de Sul-Americana mais disputado para o São Paulo, diferente do ano passado, né? Que foi aquela coisa modorrenta, aqueles jogos contra times muito menos conhecidos que o Tigre, que bem ou mal, um time que já ganhou títulos na Argentina, tanto que se qualificou para essa Sul-Americana disputando com os times da Argentina, né? E um jogo mais assim, com a pegada de Libertadores, né? Mas foi um bom resultado e o Edson ontem fez ali os gols. Os torcedores do Botafogo reclamam muito da negociação desse jogador. Primeiro empréstimo para o futebol português, depois o fato de ele voltar ao Brasil e ser liberado para o São Paulo. E acho que ontem ele mostrou um atacante interessante. Ele é um jogador que ele tem uma boa relação custo-benefício. Era assim no Botafogo, agora não é um jogador caro, não é um jogador badalado, mas ele entrega. Ele entrega, ele faz os gols, ele é um jogador muito forte fisicamente. E ontem ele teve uma ótima participação. Vanderlei Nogueira, boa tarde. Esperava-se uma guerra, mas não teve nada. O Tigre foi um gatinho, ainda bem, eu digo, né, no sentido de guerra, de confusão. A torcida conseguiu apedrejar o próprio ônibus. Quer dizer, além de ignorantes, são burros, né? Padrão. Porque ignorância e burrice pode não dar junto, mas no caso aí, ignorantes e burros. Padrão o programa do Chaves, que você gosta bastante, né? Fez tudo errado. Foi fazer foguetório no hotel que não tinha absolutamente... Parece que era uma reunião de frades franciscanos que estavam em paz naquele hotel. E erraram, porque foram para esse hotel e lá é que teve o foguetório. Eles estavam procurando o hotel de São Paulo, os caras pôr... Era reunião de monges, de frades. Então, quer dizer, já errou aí. Aí apedrejamento. O chefe do apedrejamento, porque tem sempre um líder, o cara que atira a primeira pedra, me falava o Piperno. Observa, quando tem essa zona toda, sempre tem um cara que atira primeiro, os outros vão atrás. É assim que funciona. Aí esse cara gritou: olha o ônibus deles. O primeiro ônibus que apareceu, pau. Era o time, quase não chega o time. O cara deu a cabeça pra fora pra falar que eram eles. Não, mostrando a voando pedra. Não. Mandado por WhatsApp. Somos nós. É verdade. Nós outros não. Então a torcida foi um vexame, né? Sem dúvida. E o São Paulo, eu achei que no primeiro tempo, quem segurou a barra do São Paulo foi o Rafael. Fez muitas defesas importantes. Se não fosse o goleiro de São Paulo, que às vezes é criticado e tal, mas ontem ele foi muito bem, teria tomado um pau no primeiro tempo o São Paulo. Foi assim que eu vi o jogo. No segundo tempo a coisa melhorou, depois o São Paulo ficou fechadinho e segurou um pouco, mas não importa. Traz um ótimo resultado na abertura da Copa Sul-Americana para ele. É um resultado importante. O São Paulo, qualquer vitória que consegue, já dá uma refrescada na vida lá. Mas, como eu sempre falo, mesmo vencendo, tem uma pequena ou grande dose de sofrimento. Foi assim que o jogo foi visto, imagino, pelos torcedores do São Paulo, ou pela maioria dos torcedores do São Paulo. É isso. Venceu. É bom vencer, começar caminhando e deu uma melhoradinha. E já teve problema, né? Não conseguiu embarcar. Tá esperando aí. Não conseguiu embarcar, teve um problema técnico no avião que traria a delegação e ela voltou para o aeroporto e eles estavam aguardando, não sei se já chegou, um outro avião para substituir e trazer de volta para São Paulo a delegação do Tricolor. Com todos os títulos que o São Paulo tem no cenário sul-americano, foi a primeira vez que o São Paulo ganhou 2 jogos consecutivamente na Argentina. Ele tinha vencido o Racing por 3-1 em 2021 e agora esses 2-0. É muito curioso isso. São Paulo ganha muito pouco na Argentina historicamente. Em 38 jogos, perdeu 24 vezes, 9 empates e só 5 vitórias. O que é realmente um fator interessante, chama atenção. Mas mais do que isso, a tranquilidade com que o São Paulo levou o jogo, Vampeta. Boa tarde, Flávio, Piperno, Mauro, professor Vanderlei, boa tarde a todos. Né? Isso que você falou é verdade mesmo, em relação às vitórias, né? O próprio Rogério Ceni na pré-eleição fala isso, né? Na coletiva ontem, o treinador do São Paulo falou sobre esses números aí que você acabou de dar, né? Que o São Paulo vence muito pouco quando vai à Argentina, mas ontem venceu
deu um pouco de tranquilidade. Gostei da coletiva do Rogério falando em espanhol. Em espanhol, nós vamos mostrar um pouco aí, tá pensando o quê? E aí, Flávio, assim, ontem no Canelada, né? O regulamento desse ano é diferente dos anos anteriores, né? Isso. Antes classificava só um, né, de cada grupo. Hoje é o primeiro classifica e espera. Os terceiros que vem da Libertadores enfrenta o segundo colocado. Isso. Aí você começa a fase de mata-mata, né? Então é importante largar bem fora de casa. Depois você tem aí mais 3 jogos em casa, fazendo 12 pontos. No mínimo você classifica em segundo, né? Bom para o São Paulo, né? O atual vice-campeão. Perdeu na temporada passada a final, jogando muito mal para o Del Valle. Né? E dá uma tranquilidade maior, porque semana que vem o Coro já começa no Campeonato Brasileiro. E no meio de semana tem Copa do Brasil. Terça-feira joga já tem Copa do Brasil, né? Contra Ituano. Quer dizer, dá uma tranquilidade maior, uma paz maior para o São Paulo seguir a caminhada até começar o Campeonato Nacional. Piperno, você esperava mais dificuldade para o São Paulo ou para você foi natural o resultado? Boa tarde. Boa tarde a todos. Flávio, eu esperava um jogo difícil, sim, né? Porque não é fácil jogar lá, embora o Tigre não seja uma boa equipe, e o São Paulo também não vem, no campeonato. Tal. Nunca foi, né? Um time, enfim, de primeira linha no futebol argentino. Agora, fora isso, o São Paulo também não vinha bem, né? Então eu esperava muita dificuldade, até por parte daquilo que o São Paulo não vinha entregando até aqui. Agora, eu acho que o São Paulo deixou uma impressão favorável. E principalmente o Vanderlei está olhando aí, meio desconfiado. Eu estou admirando o Vanderlei, não pode nem Eu estou esperando o que ele vai falar. Pode estar feliz. Ele vai repetir o que ele falou ontem no Canelado. Eu estou esperando, vai. E é impressionante. Eu estou olhando com claro olhar de admiração. Isso, cara. Eu sei o que ele vai falar. Eu sei o que ele vai falar. Repete. O Vanderlei, acho que o Vampeta está querendo que a gente faça uma brincadeira com do meio título e tal. Hoje já passou. Não, papai. Deboche de torcedor. E o Vampeta ficava brincando lá ontem. Como foi que você falou o quê? Vai, bota na minha conta, eu assumo, vai. Não, eu lembro da história do meio título, não me lembro. A gente brincou com o adversário do Corinthians. Não, que terminou o jogo 2 vezes, né? Concluiu o jogo. Sim, você falou assim, agora de fato ratificou lá o título. Enfim, brincadeira, torcedor. Tem tanta coisa, Piperno, que até o jogador do Tigre falou, gente, é o ônibus nosso. Pelo amor de Deus, é uma burrice danada, além do mais uma prova de muito mau caratismo de quem fez aquilo. Agora, o que eu mais gostei no São Paulo, assim, eu gosto muito do trabalho de campo que o treinador faz durante o jogo. Porque, às vezes, claro, o cara treina várias estratégias durante a semana, chega lá no jogo e não dá certo. E lá no jogo ele tem que resolver rápido. E ontem a gente viu o São Paulo claramente jogando um segundo tempo muito melhor que o primeiro. Porque o Rogério consertou algumas coisas que não funcionaram tão bem na etapa inicial. E eu acho que no segundo tempo o time melhorou muito e isso está muito na conta dele. Inclusive, a forma como o São Paulo jogou ontem, lá com o Michel Araújo mais aberto pelo lado esquerdo, não era muito comum, né? Não era tanto, ele não fazia tanto essa função, principalmente naquele período de Fluminense, que foi quando a gente mais viu, e ontem achei que ele foi muito bem nisso, e o Herisson é um finalizador, muito bom. Eu acho que ele, concordo lá com o torcedor do Botafogo que reclama, ele foi mal utilizado. Aliás, eu acho que o Botafogo tinha que ter insistido mais, até porque ele vinha entregando, ele não vinha mal no Botafogo. Não sei o que o Botafogo foi artilheiro do Campeonato Carioca. Exatamente, foi artilheiro, vinha entregando bem no Botafogo. E, curiosamente, esse jogador chegou a fazer dupla no Brasil de Pelotas com o Poveda, que jogou o final do jogo contra o Palmeiras anteontem, no Bolívia, outro bom atacante, foi artilheiro da Série B pelo Sampaio Corrêa. O Brasil, mesmo com os dois, se desfez os dois, acabou despencando da Série B para a Série D e tal. Mas o São Paulo me agradou por conta disso, principalmente por conta da atuação do seu técnico. O primeiro tempo o Natan estava tenso demais, o lateral direito, entregando bolas fáceis, quase meteu uma bola lá pro italianinho. Eu falei, o cara vai fazer o gol, pô. E você citou esse Araújo. Mauro, você que acompanha mais do que nós, né, com mais assiduidade o futebol carioca, esse rapaz ele foi mal aproveitado no Fluminense, pelo menos ontem ele jogou um futebol muito interessante, o lateral esquerdo, o Araújo.
Ele não teve assim tantas chances. Eu lembro que, se não me engano, foi até dele um erro importante no ano passado, numa saída de bola, que gerou o gol do Corinthians naquele jogo da Copa do Brasil do Maracanã. O Fluminense jogou bem melhor. Teve dois gols, foram gols dados pro time do Fernando Diniz. Uma bola perdida no meio campo. Se não me engano, foi ele que tentou dar um chutão. Lado direito. Estava lá direito. Tentou dar um chutão, aí devolveu a bola pro Corinthians. O Corinthians iniciou o ataque, saiu o gol de empate no final. E acabou que o Fluminense ficou num resultado muito ruim pelo que foi aquele jogo. Não sei se até que ponto isso marcou. Chegou a ser aproveitado outras vezes, mas não tantas vezes assim. E agora, talvez no São Paulo possa aí fazer um outro papel. Mas eu acho que aquele jogo marcou um pouquinho. Acho que para eles. Deixou esse detalhe, pega, né? Ele jogou no Fluminense melhor antes do Diniz do que nesse período Diniz. Ele chegou a ser O titular. sistema de jogo talvez não momentos, seja, pode ser, não funcione para ele. Pode ser. Falamos do Rogério Ceni. O Rogério, como já foi dito aqui, respondeu todas as perguntas na entrevista de ontem em espanhol. Vou mostrar aqui um pouquinho. Então tá aí, né, galera? Foi um jogo, eu achava que o jogo seria mais difícil, né? Mas nem foi muito difícil. Então acho que a equipe tá toda de parabéns. É um 3 pontos importante para começar a Sul-Americana. Talvez seja no confronto mais difícil da chave, né? Tem um Tolima que é um pouco chato, mas eu acho que o Tigre, por ser argentino, tem esse negócio de rivalidade que eles criaram, né? Então, muito bom jogo mesmo, segundo tempo. E terça-feira o São Paulo pega o Ituano. Bora ver aí, né, o que o Rogério vai fazer contra o Ituano, se alguns jogadores vai voltar, né? E eu a gente vai estar reagindo aí, vídeos aí da mídia esportiva aí, né, pra ver as informações do São Paulo, e a gente reage junto aqui, valeu? Peço que, por favor, se inscreve no canal, deixa o likezão, comenta pra vocês pra chegar pra mais São Paulino aí, o nosso canal, valeu, galera? Vamos São Paulo!